Eu esqueci minhas folhas lá, mas vou fazer um breve resumo para vocês aqui, olha. 3 homens, né? 3 réus, né, nesse julgamento, nessa terça-feira, estão sendo acusados de participarem de um motim ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2022 no estabelecimento penal de Paranaíba. Estão sendo julgados Eliezer Vieira Povoas, conhecido como Nicão, e Rogério de Oliveira Figueira, conhecido como Rogerinho. O Wilson da Silva Cortes, também réu, né, ele não foi localizado pela justiça. O julgamento começou aí por volta das 8h30, né, e na acusação está atuando o promotor Ronaldo Vieira Francisco. O conselho de sentença, formado por 7 jurados, sendo 4 homens e 3 mulheres, que foram sorteados pelo juiz de direito Edmilson Barbosa Ávila. Só trazendo um pouquinho aí da época, do que, né, se trata esse julgamento, eles estão sendo aí acusados de um homicídio ocorrido no dia desse motim, onde um preso teve a cabeça decepada e outro foi gravemente queimado durante uma rebelião que durou cerca de 24 horas e envolveu mais de 100 detentos. O motim teve início, então, no dia 10 de fevereiro, depois do término do horário de visitas, e um agente penitenciário foi nominado com uma faca artesanal. Para você que é de Paranaíba, talvez vai se recordar, mas quem não é, eu que sou daqui, né, que moro aqui há muito tempo, né, praticamente só não nasci aqui em Paranaíba, mas me recordo muito bem das imagens, os presos segurando a cabeça do preso assim no muro do presídio, né? Você que deve se recordar disso, né? Você que é daqui deve se recordar, e ele segurando a cabeça aí decepada desse preso no muro do presídio. Então, falando um pouco da denúncia do Ministério Público, os denunciados, eles empregaram armas brancas e tentaram dominar aí um agente penitenciário que conseguiu escapar, mas aí conseguiram dominar um outro agente penitenciário que ficou rendido até o término desse motim, né? Eles passaram, então, os presos passaram a danificar móveis, janelas, portas, celas, atearam fogo em colchões, danificaram instalações elétricas e hidráulicas, o que, segundo a denúncia do Ministério Público, causou um prejuízo avaliado em mais de R$150 mil, o que, segundo até mesmo a própria acusação, foi pago com dinheiro do município, não foi pago com dinheiro do Estado, né? Já que o presídio, a tutela é do Estado, mas foi pago com dinheiro do município. Nessa mesma data, né, todos os denunciados mantiveram esse agente penitenciário e 8 presos em cárcere privado e trancaram eles em uma cela. Então, eles estão sendo julgados por uma tentativa de homicídio contra um dos presos, que sofreu queimaduras após eles criarem um grande incêndio com colchões no portão de acesso ao estabelecimento penal e o levarem até o local com o auxílio de facas artesanais. Já ouviu falar de chucho? Sim. Então, são as facas artesanais, barras de ferro e outras armas brancas, né? Empurrando aí esse preso para as chamas. Esse preso, na época, sofreu queimaduras graves em diversas partes do corpo, e os denunciados pretendiam se vingar, né? Segundo o Ministério Público, em razão de desavenças anteriores no presídio, considerado de segurança média, e que havia sido inaugurado um ano antes. Então, o presídio em Paranaíba estava recém-inaugurado, fazia um ano que estava funcionando o presídio aqui. Na madrugada do dia seguinte, no dia 11, os líderes desse motim, eles mataram um dos presos, né? Isso de forma cruel, com golpes de faca e posterior decapitação. O que é isso? Arrancaram a cabeça dele. Consta no inquérito, né, que os denunciados agiram com o propósito de exibir a cabeça da vítima às autoridades, que negociavam o término do motim numa espécie aí de demonstrando, olha, tá vendo? Se vocês não fizerem o que a gente está pedindo, vai ter retaliação. Vai acontecer mais coisa. E hoje pela manhã, então,
Esse é o resumo da história, né? Para você poder relembrar o caso, você que não sabe, né, desse caso que ocorreu aqui em Paranaíba, então para você poder entender. Hoje pela manhã começou o julgamento, então estão lá no fórum sendo julgados nesse momento o Eliezer e o Rogério. O Eliezer e o Rogério, eles negam a autoria desses crimes. O presídio estava todo aberto, mas eu não vi, eu não sei, não participei, não foi eu. Porém, a defesa também, né, claro, atua nessa linha de que não foram, né, de negar a autoria desse crime, de que não foram eles. E a acusação, inclusive quando eu saí do fórum, ele estava sendo exibido aí o depoimento de um agente, desse agente que conseguiu aí escapar, que não foi rendido, que conseguiu escapar, ele falando claramente quem tinha sido o líder desse motim, os motivos, né, na época eles queriam a transferência de do Eliezer, que segundo esse agente era conhecido como o patrão da cadeia. E eles queriam então a transferência de Paranaíba para Três Lagoas e de outra pessoa também para Campo Grande. O Eliezer atualmente não cumpre regime, não está preso, né? Ele está solto. E o Rogério, ele está preso em Campo Grande, no presídio de segurança máxima. Então, hoje à tarde, provavelmente, né, acredito que vai ser um julgamento longo, que vai se estender até o período da tarde. A gente vai seguir acompanhando, vai trazer para vocês, né, como que vai acabar, qual vai ser a sentença. E Thalita, por quê, né? Algumas pessoas até me questionaram por que tanto tempo depois, né? Quase 20 anos, mais de 20 anos depois, né? Por quê? Algumas pessoas ao longo desse processo, inclusive, morreram. Né? Então, muitos crimes já prescreveram. E então, por isso, esse processo ele foi se arrastando. E foi abrindo outras linhas de investigação. Foi se arrastando. Também, né? E uma das linhas de atuação da defesa é o quê? Colocar a autoria desses crimes em quem já morreu. Sim. Uma das linhas de atuação da defesa é essa. Falar, foi a outra pessoa lá, que morreu é que matou. Não foi eu não participei, eu não vi. As portas estavam tudo abertas e nós corremos e eu não vi, mas não sei. Eu sabia que ele ficava em outra ala separada, né? E, enfim, a gente vai seguir acompanhando, vai trazer os detalhes aí dessa sentença para vocês. E assim que a gente tiver, então, acredito que não acaba antes do almoço, viu? Vai ter uma pausa, né, pro horário do almoço e depois a gente volta, então, com as informações, provavelmente no Jornal do Povo de amanhã, trazendo o resultado. Mas antes, no RCN 67, você pode ficar à vontade, né? Que assim que sair lá no nosso site, vai estar publicado para você. Agora, 11h23.